faz lá para frente. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre como treinar para a dissertativa do CNU. Lembrando vocês, né, esse é o meu papel de lembrar sempre que a prova de vocês, ela é uma prova mista, tá? Ela vai ser uma prova que envolve questões objetivas, questões de marcar, e também a prova subjetiva, que é uma dissertativa. Eu quero que vocês tenham isso em mente, que a preparação de vocês, ela é uma preparação concomitante, tá? Porque não adianta nada vocês se esforçarem, aprenderem, respondendo questões, técnicas de estudo, e não se atentarem que vocês também precisam se preparar para uma prova subjetiva, uma prova dissertativa, que é a escrita, né? E a gente tem um cenário posto em relação a essa prova do CNU, de que vocês vão responder 20 questões e também fazer uma questão subjetiva no mesmo turno, que é o turno da manhã, certo? Então, onde está a dissertativa nesse cenário do CNU? Ela está no turno da manhã. Então, vocês vão fazer ela junto com as questões, com as 20 questões objetivas de conhecimentos gerais. Então, dito isso, surge a seguinte dúvida para vocês, eu imagino, né? Como é que eu estudo para a discursiva, para a dissertativa? Como é que eu faço esse estudo? É diferente do estudo para a objetiva? Como é que eu devo organizar, né, o meu estudo para atender essa peculiaridade dessa prova? Porque vocês podem ter certeza que a prova dissertativa, ela vai ser o grande divisor de águas em quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado, certo? Por quê? Porque a preparação para a objetiva, certamente todo mundo está fazendo, todo mundo está tendo aí seus investimentos de tempo, né, para se organizar, mas muita gente está esquecendo que existe uma prova dissertativa. Tá, mas, Eide, como é que eu estudo para essa dissertativa? É um bicho de sete cabeças? Como é que eu me preparo? Tá, eu vou apresentar aqui para vocês 4 pontos, inicialmente, para a gente desenrolar, porque tem gente que muitas das vezes nunca fez, na verdade, muitas pessoas nunca fizeram uma prova dissertativa na vida, né? E essa prova do CNU, você vai ter a oportunidade de fazer ela ao mesmo tempo. Tem gente que faz uma prova subjetiva, como no nosso caso, das aprovações que nós tivemos, em um outro momento, quando você alcança a pontuação, no nota de corte, e depois é que você faz a subjetiva. Essa prova do CNU, não. Todo mundo vai fazer a prova subjetiva, certo? Isso vocês têm que estar muito claro na cabeça de vocês. Tá? No domingo, vocês vão fazer 2 estilos de prova. Ok? Tá. E o estudo? Voltando para o estudo. Como é que eu estudo para a prova subjetiva? Você estuda de uma forma um pouco diferente daquilo que você faz para a objetiva. Por quê? O estudo de objetiva, ele é um estudo que te acompanha na subjetiva. A diferença é, como a gente tem uma preparação concomitante, o que eu preciso me atentar? Eu preciso ter um estudo prévio, ou seja, eu preciso conseguir entender as nuances do edital, as nuances dos temas cobrados na prova, para eu poder ter o que falar, ter o que escrever. Então, quando você estiver estudando lá para a objetiva, que na verdade não vai ser só o estudo de objetiva, a gente vai pactuar isso aqui, que vocês vão fazer um estudo junto. Prestem atenção, mas muita atenção, em conceitos, definições, tá? Características dos institutos que vocês estão estudando. Por exemplo, qual é o conceito de política pública? Circule as palavras-chave. Prestem bem atenção na definição, o ciclo de política pública. Imagine, quando vocês estiverem estudando, se isso caísse na minha prova, será que eu conseguiria
falar sobre isso, pensem dessa forma, tá? Toda vez que vocês estiverem estudando material, façam um estudo lento, devagar, se for preciso, com calma. Aqui eu vou fazer uma crítica minha, tá, gente? Se vocês acreditam ou não, tudo bem. Eu respeito. Mas, por exemplo, quem estuda por Resumex, mapa mental, resuminho, essas coisas aí que estão circulando na internet, seguramente vai ter muita dificuldade de argumentar. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Que a pessoa que lê um resumo, que lê um Memorex, que lê um mapa mental e não está tendo contato com a gênese, com o substrato do teu assunto, vai ter dificuldade de escrever, tá? Não estou fazendo as críticas por críticas, eu estou dizendo que como a prova de vocês é objetiva e subjetiva no mesmo dia, a preparação é concomitante. E vocês precisam entender e assimilar isso, tá? O Memorex, o mapa mental, o resuminho é legal? Ele é legal para objetiva. Para subjetiva ele não funciona, não. Tá? Não funciona. Então, assim, muito cuidado com esses materiais gratuitos, que vocês ficam pedindo nos grupos e o tempo todo. Esse excesso de material pode atrapalhar a preparação de vocês, tá? Pode atrapalhar a preparação de vocês. Então, prestem muita atenção nisso quando vocês forem fazer o estudo. E isso mesmo. Nem me está com problema de apresentação aí, né? Urgência e emergência. Aqui no Hospital de Ceilândia, as reclamações são parecidas. Familiares de pessoas internadas relatam dificuldades no trabalho. Tem como tirar a apresentação dele, que ele está apresentando. Então, até um colega aqui colocou, vou reproduzir para vocês que está aqui no chat, que eu achei muito interessante, ó. O problema é que alguns Memorex ainda estão vindo com erros. Peguei essa semana um com divergência em política pública sobre políticas distributivas e redistributivas, certo? Tá? Gente, não estou falando que vocês não devem estudar por Memorex, resumo, mapa mental. Eu só estou querendo dizer para vocês que esse tipo de material, ele não vai ajudar na preparação de vocês, tá? Ele não vai ajudar. Para subjetiva, para dissertativa. Ele pode funcionar para objetiva, se ele não tiver erros, como o colega está falando aqui, ele pode sim. Mas, para a questão da subjetiva, da dissertativa, vocês precisam entender que a preparação ela é concomitante, porque senão não dá tempo, e vocês precisam entender que ela deve ser através de um material que te dê substrato para você escrever, argumentar alguma coisa. Tá bom? Eide, só uma coisa, como é que está aparecendo para você? Eu não estou conseguindo tirar da apresentação, eu teria que tirar a pessoa. Pois tira gentilmente, educadamente, depois ela volta. Vê se agora foi. Foi, eu acho que agora foi ou ainda está aparecendo? Para mim, ela não aparece mais. Tá a minha agora, certo. Tá. Tudo bem. Outra coisa, como vai ser a postura de vocês diante da prova? Tá? Principalmente para quem ainda nunca tinha feito, nunca fez uma prova subjetiva. Como eu vou me comportar diante de uma prova subjetiva? Você tem duas formas de se comportar. Isso vai muito da pessoa, vai muito de cada um. Ou você responde primeiro a prova dissertativa e depois deixa para responder as 20 questões, porque você pode achar que vai estar com a cabeça mais tranquila, sem muita coisa, sem muita informação, porque depois que você fizer as questões, as 20 questões, pode ser que a sua cabeça fique cheia de informações e isso te atrapalhe na hora de fazer a dissertativa, aí você opta por fazer primeiro. Você também pode pensar de forma diferente. Não, eu vou fazer primeiro as questões e depois eu faço a dissertativa, porque pode ser que na questão
surge alguma coisa interessante que, de repente, me ajude a lembrar. Gente, isso vai de cada um de vocês, tá? Essa é uma decisão que vocês vão precisar tomar no momento da prova. E que vocês podem treinar antecipadamente, lógico, né? Ninguém quer ir para a prova sem ter, no mínimo, treinado, para vocês simularem a situação real. E vocês adotarem qual a estratégia que vocês consideram melhor, se fazem antes ou se faz depois, tá? Outra questão, não sabemos ainda o número exato de linhas. O edital, ele não diz qual é o número exato de linhas, ele simplesmente diz que vai ser afirmado o número de linhas no enunciado da questão, ou seja, vai ser uma surpresa para todos nós. Só que a gente vai trabalhar com o número de 30 linhas, né, nosso curso de discursiva. Tem cursinho que está trabalhando com 15, com 30 e com 45, e com 40. A gente pretende trabalhar com 30 linhas, que é um número adotado em outras provas, inclusive da Sesgran Rio, e que a gente espera que vai ser assim também. Tá? Vamos falar desse ponto 2 aqui. Vou passar aqui, gente. Algumas coisas eu já falei do cenário do CNU, né? Falei que vocês vão fazer 2 tipos de prova no mesmo dia, vocês têm que se ligar nisso, eu vou ficar sempre lembrando vocês, tem gente que esquece, tá? É necessário esse estudo ativo, tá? Esse estudo ativo foi o que eu acabei de falar para vocês em relação aos materiais. Você tem um material bom, que você consiga assimilar o conceito, a definição, as características e pensar como que isso poderia ser cobrado na minha prova e como que eu iria desenrolar esses conceitos. Então, palavras-chave, né? E muito importante você ter esse estudo ativo. Você já aproveita, faz um estudo ativo para objetivas e para subjetiva ao mesmo tempo. Então, isso tudo que eu falei já está aí no slide, se dedicar a entender. Porque eu tenho certeza que vocês, que nunca leram um PDF de 50 páginas para essa prova, pegar um Memorex, meu amigo, você vai ter muita dificuldade de entender o que está ali naquele Memorex. Tá? Então, assim, muito cuidado. Excesso de material atrapalha na preparação de vocês. Atrapalha. Se você tem um acesso ao GRAM, se você tem um acesso à estratégia, confie no seu material, confie. Confie, não sai por aí, vou pegar qualquer coisa, desesperado. Não faça isso, porque você pode estar se prejudicando, tá bom? Eu vou passar aqui. Tá. Além da questão da estratégia, do que responder primeiro, que eu falei para vocês que isso é muito pessoal, o que eu indico é a gente treinar, vocês treinarem, né, treinarem aí umas 4, 5 discursivas antes da prova e saber qual é o que se adequa mais a vocês. Se é responder primeiro ou se é responder depois. Então, cada um vai saber o que é melhor. Porque é uma decisão que vocês vão tomar. E é uma decisão muito importante. Por quê? Você precisa saber controlar o tempo. Tá? Só serão o quê? 2h30 de prova pela manhã, para você responder uma dissertativa e responder 20 questões. Mas eu tenho muita dificuldade em questões, eu estou demorando 3, 5 minutos para responder uma questão. Treine. Treine seu ritmo, treine sua técnica, treine sua forma de responder questões, treine a interpretação. Se você não treinar, você não vai conseguir terminar em 2h30. Tá? 1 hora. Quando eu estava fazendo provas, quando eu fazia provas dissertativas, discursivas, uma questão de 30 linhas, em média, eu demorava 1h e 15 para responder. Eu estou falando Eide, tá? E essa é uma média boa. Você tem aí uma margem de tempo muito bom para você responder as questões com atenção. Lembra que existe uma pontuação mínima em conhecimentos gerais, vocês se lembram disso? Se você não acertar mais de 8 questões, você é eliminado de cara, e a sua dissertativa sequer vai ser corrigida. Vocês estão lembrando disso?
Pois é. Então, não é só, eu vou agora também me dedicar totalmente para a dissertativa, ter um texto maravilhoso e esquecer do conhecimentos gerais. Espera aí. É esse o cenário que está posto. É esse cenário que a gente precisa trabalhar. É esse cenário que vocês precisam se preparar, tá? Para não se dedicar total para uma coisa e esquecer da outra, que a outra também elimina. E a tua redação ou a tua dissertação sequer vai ser corrigida, né? Outro ponto, brainstorm. Esse termo, brainstorm, ele é muito utilizado no marketing. Acho que você já deve ter escutado. Esse termo é um termo em inglês que significa tempestade de ideias. É quando, por exemplo, você está numa reunião e surgem ideias, vão surgindo ideias, você vai anotando, você vai anotando, você vai anotando. Trazendo esse conceito lá do mundo do marketing para cá, para o estudo da prova discursiva, o que isso significa? Tá? Vocês vão perceber isso, depois vocês vão me contar. Quando você pega uma questão discursiva, imagina o seguinte enunciado. Conceitue o termo política pública e fale sobre os seus ciclos. Vamos imaginar que isso vem na sua prova. Aí você está diante dessa prova. Você vai tremer, vai ficar nervoso. Isso tudo faz parte, viu, gente? Por isso que treinar é importante. A sua mão vai tremer. Você vai escrever com a letra esquisita, talvez, porque você vai ficar nervoso. Mas essa questão do nervosismo e da parte do emocional também é trabalhado com treino, né? Mas tudo bem. Esse brainstorm significa que, diante de uma questão discursiva, o seu cérebro vai começar a trazer várias palavras, várias ideias, vários temas, de acordo com o que está no conceito. Aí você vai lembrar políticas públicas, você vai lembrar de ação do poder público, ciclo de política pública, você vai lembrar agenda, elaboração, monitoramento, avaliação. Você não vai lembrar, tipo assim, você não vai lembrar, o conceito de política pública é ação do poder público destinada para corrigir a situação. Não vai vir assim. Vai vir através dessas palavras, certo? Porque você vai tentar fazer esse resgate lá daquele seu materialzinho bonitinho que você estudou, do seu PDF. Tá, Ed, aí como é que eu faço? Você vai pegar essa questão, você vai pegar o seu rascunho, tá? Você vai ter uma folha de rascunho, tanto no treino quanto na prova. Essa folha de rascunho, ela tem essa finalidade, para você anotar a sua tempestade de ideias. Tudo que surgir de termos, você vai anotando, vai lembrando, vai anotando, vai lembrando, vai anotando. Daí, você vai organizando depois, a partir desses termos, você vai concatenar as ideias e montar um esqueleto. Por quê? Sabe aquela história de passar limpo lá do ensino médio, do ensino fundamental? Não existe aqui não, tá? Gente, eu tô sendo durona com vocês, mas é porque eu preciso, tá? Desculpa se eu tô sendo durona, mas é porque eu preciso lembrar isso para vocês. Não existe passar limpo numa prova, tá? Não existe. Não existe. Não dá tempo. Não dá tempo. Tá? Ninguém quer ser eliminado pelo tempo, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém quer ser eliminado pelo tempo. Se não existe passar a limpo, o que existe? Existe anotar as ideias e existe fazer um esqueleto, tá? Que é no seu papel rascunho. E nesse esqueleto, você vai colocar na introdução, pode colocar, na introdução eu vou falar disso, no desenvolvimento eu vou falar disso, e na conclusão eu vou retomar. Porque o esqueleto da sua prova dissertativa é isso, é um texto dissertativo expositivo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Lembrem aí da redação do Enem, vocês vão se lembrar. É um pouco parecido, certo? Então, anota as tempestades de ideias que vão surgindo na cabeça de vocês. Anotem, anotem, anotem. E depois organize o esqueleto. Tá? E aí, esse esqueleto é que é o seu rascunho. Por quê? Não existe passar limpo. Quando você for escrever, você vai só
usando os conectivos, usando ali a linguagem mesmo de um texto, né? Para poder fazer sua prova bem bonitinha. Essa parte dos conectivos, dos verbos, quais os verbos utilizar, como tecer, como organizar esse texto, é com o Ebit, tá? Não é comigo. A gente tem um professor de redação aqui excelente para ensinar para vocês. Mas essa parte de postura, poder de síntese, brainstorms, esqueleto, isso eu quero que esteja muito claro para vocês, tá? 30 linhas é uma quantidade de linhas razoável para você expor a sua ideia. Ah, mas eu sou professora, eu gosto de falar, eu gosto de escrever. Eu sei, eu também sou professora, eu gosto de falar e gosto de escrever, tá? Mas aqui a gente tem um outro cenário, tá? Aqui não é a escrita acadêmica, tá? Não é escrita acadêmica, embora eu tenha 1 milhão de críticas ao mundo dos concursos, eu tenho, mas quero deixar vocês cientes que aqui não é a escrita acadêmica. Aqui a escrita é objetiva, aqui a escrita é sintética, não pode se estender demais, porque você tem que começar um raciocínio, fechar o raciocínio, tá? Aqui, a sua letra precisa ser legível. Se o examinador não entender o que você está escrevendo, está difícil você ser aprovado, certo? E como é que eu vou construir tudo isso? Treino, treino, treinar, simular, estudar, se dedicar, tá? Ninguém nasce sabendo, eu compreendo. Até tempo atrás eu estava na mesma situação que vocês, com o coração apertado, querendo muito ser aprovada. E hoje eu estou aqui para contar a história. Então, assim, vocês vão sobreviver a esse concurso. Eu considero essa prova muito desafiadora, tá? Muito desafiadora para vocês. Mas vocês estão aqui, se vocês estão aqui, é porque vocês estão querendo realmente ser aprovados, porque muita gente não está nem aí para essa prova. Está lá no grupo falando um monte de coisa, só pagou, e eu tenho certeza que não vai se preparar como vocês estão se preparando. Tá? Vou passar aqui. Aí, para finalizar, é isso. Vamos lá, vamos recapitular. Sua postura diante da prova, aquela decisão que você tem que fazer, certo? Do que fazer primeiro, isso aí é pessoal, você vai fazer conforme os treinos, conforme você for se adaptando melhor ao estilo, ok? Lembre-se que você tem que dar atenção para a prova subjetiva, tem que dar atenção para conhecimentos gerais, de modo igual, para você não ser eliminada. Lembra da tempestade de ideias que vai surgir na mente de vocês, vai surgir até no treino. Quando vocês estiverem treinando, vocês vão lembrar, nossa, é mesmo, parece um monte de coisa assim, aleatória ou coisa que tem a ver, e aí você vai lembrando, e nisso você vai anotando, e é assim que você vai construir seu texto. Tá? Fechando com a concatenação de ideias, que é você pegar aquela tempestade de ideias e organizar dentro de um formato, dentro de um texto, tá? Que seja legível, que esteja com recuo direitinho, a ortografia, a pontuação, isso é muito importante. O Ebert vai falar o quanto que vale os aspectos formais da língua portuguesa e o quanto que vale de conteúdo, a Noemi também vai falar. Então, assim, tudo isso aqui é importante para que vocês entendam como vai ser a prova de vocês. E vocês treinem muito, porque o treino vai fazer muita diferença, tá? Muita diferença. Você vai eliminando, diminuindo mais a ansiedade, diminuindo mais o nervosismo, o contato com a escrita, quem estava muito tempo afastado. E só mais uma dica, que agora eu vou passar para o Ebert. Olhem bem para os materiais que vocês estão estudando, tá? Por favor. Esse é um conselho de uma ex-concurseira, que estava até um dia na mesma situação que vocês, tá bom? Eu vou passar agora para o Ebert, que é o nosso professor de redação, e logo em seguida a Noemi vai falar também. Fiquem por aqui, que vai ser boa a aula, tá? Até mais.
Boa noite a todos. Então, aqui quem vos fala é o professor Herbert Aurélio. Fazer uma apresentação aqui breve, né, para a gente conversar um pouquinho aqui mais sobre o concurso. Então, sou professor de língua portuguesa, literatura e também trabalho com redação. E aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre geralmente o que concurso pede, né, em redação, tá bom? Sou formado em letras pela UFPA e tenho mestrado pela Unifespa, aqui do estado do Pará, onde eu resido. E aí, deixa eu compartilhar aqui um slide para a gente já conversar um pouquinho aqui sobre alguns aspectos de concurso, né, redação, edital, que geralmente as pessoas elas pulam ou deixam de ler por ignorância, enfim, N situações, e aí acabam passando por batido, né? E aí acaba perdendo aí pontuação em relação a que é pedido em edital, em concurso. Deixa eu só arrumar aqui. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Tá aparecendo? Alguém pode me informar aí? Tá sim, tá aparecendo, Herbert. Beleza. É Tá porque, aparecendo. é porque esse Google Meet aqui ele é complicado e aí não aparece aqui para mim, enfim. Vamos lá então. Então, geralmente, gente, para começo de conversa, concurso, vocês já devem saber, né? O Enem é uma prova de vestibular, mas não deixa de ser um concurso. Eles pedem uma redação. O que que acontece? Redação, querendo ou não, acaba sendo calcanhar de Aquiles de muito candidato. Por quê? Muitas das vezes a pessoa ela não sabe escrever, não sabe começar, não tem aquela prática. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que o sistema de ensino, né, principalmente público, não é muito legal. E aí, muitas das vezes, as pessoas não aprendem a escrever. E ainda por cima tem outro problema, que é a leitura. A leitura ela é primordial para a escrita de um texto. Então, quanto mais leitura, melhor na hora de produção de ideias em um texto. Quanto menos leitura, pior para o candidato. E, claro, entra também questão de vocabulário. Redação, você tem que ter leitura, vocabulário, é um conjunto, né? Eu acho que vocês conseguem me entender. E aí, redação, ela querendo ou não, é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, porque não é trabalhado muito bem isso, né, nas escolas, principalmente públicas. E aí a pessoa vai fazer um concurso, cresce, vai fazer um concurso e não dá conta muitas das vezes. E aí, a redação que é pedida no CNU é a redação, né, o texto dissertativo expositivo. É um pouquinho diferente daquela redação do Enem, que é mais exigente. Lá a redação do Enem ela é chamada de dissertativa argumentativa, porque tem que usar bastante argumentação, né, dados, enfim, tem que saber escrever mesmo um texto assim quase beirando a perfeição. Se a pessoa não souber escrever, ela praticamente está eliminada. E aí nas escolas, eu trabalho mais em escola particular, também trabalho em uma escola pública, mas a minha carga horária é maior em escola particular, no caso. E aí, os meninos, né, os alunos, eles vão treinando redação desde o início do ano. Então, fica uma dica até que eu dou para vocês. Quando vocês pensarem em um concurso, o ideal é você se preparar muito tempo antes desse concurso. Infelizmente, também a gente tem uma cultura de só se preparar já em cima, né? Eu sou assim. E aí isso acaba prejudicando. E aí eles vão treinando isso desde o início do ano. E aí eles conseguem, né? Muitas das vezes, aluno de escola particular, principalmente, devido ter esse treino antecipado desde o início do ano, escrever boas redações. E aí, claro, né? Durante o ano todo, ele vai se deparando com vários temas, tem um professor específico só para aquilo. Desculpa. E aí, o professor vai dando orientação. A gente também vai tentar fazer isso aqui, né? A gente vai trabalhar nas nossas aulas aí com algumas dicas, erros de gramática que são muito comuns, que devem ser evitados, porque perde ponto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no slide a questão da pontuação. E aí, voltando aqui à questão do CNU, o CNU pede essa redação que, a princípio, é considerada mais leve, né? Por ser só uma redação dissertativa expositiva.
O Enem não, o Enem é mais aquela dissertação argumentativa que é mais complicadinha de organizar as ideias, tá bom? Aí aqui a gente tem uma imagem, vocês devem perceber aqui que tem uma folha que é própria de redação, todo concurso apresenta essa folha. No geral, vem uma folha de rascunho e vem uma de redação que eles chamam de folha definitiva. Eu não sei muito bem a questão do CNU nessa questão da folha, né? Provavelmente eles dão uma folha de rascunho, porque geralmente o concurso faz isso, o Enem faz isso, entendem? E aí, o que acontece? O aluno escreve nessa folha de rascunho e depois passa para a definitiva, mas tem que tomar cuidado, porque a definitiva, como essa imagem aí mostra para vocês, ela tem que evitar o máximo possível erros, porque esses erros, eles podem comprometer a sua nota final. E aí, no geral, redação sendo argumentativa ou só expositiva, geralmente, né, são 30 linhas. Aí, o que acontece? Aí a gente falou um ponto interessante. Quando a gente vai fazer um concurso, a gente tem que ver as regras do edital. E aí, o que acontece? Você tem que ver lá a quantidade que é pedido, mas, no geral, redação, 30 linhas. Pode ser que tenha menos, professor? Pode ser que tenha menos. Aí, o edital, ele vai trazer essa informação, e o edital é a carta magna do concurso, vamos dizer assim, tá bom? E aí tem que ser tudo dentro dessa linha. Uma das questões pontuais, assim, de erro de aluno é passar, por exemplo, a margem. Não pode fazer isso. Tem outros erros aí, por exemplo, de translineação, tem que evitar. A gente vai ver isso nas aulas, né? De pouquinho em pouquinho, para vocês verem alguns erros que têm que ser evitados na hora de construção de um texto. Beleza? E aí a gente vai fazer aqui uma leitura bem rápida do edital para a gente entender algumas coisas. Primeiro, aqui no item, né, 7.1.2.5, será eliminado o candidato que obtiver nota 0 na redação. Geralmente, numa prova de concurso, a redação ela é metade de uma pontuação. Então, se você não tirou uma nota boa na redação, você pode se considerar, eliminado. Então, tem que fazer uma redação bem feita. Se você não fizer e tiver erro, vai perder ponto e pode comprometer sua aprovação. E aí não pode zerar em hipótese alguma. Professor, como é que a gente zera? Quando você não obedece a quantidade de linhas, quando você, por exemplo, tem muitos erros gramaticais, entre outras situações que a gente vai trabalhar nas aulas, tá bom? Letra B, elaborar um texto que for assinado ou, pode ser, né, e apresentar ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a sua identificação. O que acontece? Por desconhecimento, às vezes até por ignorância, a pessoa acaba assinando, colocando nome. Tem um campo específico para colocar nome, então tem que tomar cuidado até com o nome, né? Aquela questão de ultrapassar a margem, porque isso vai acabar se voltando, né, contra o candidato. Então, tem que tomar cuidado com isso. A avaliação no 7.1.2.6 da redação, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, será avaliado conforme os critérios a seguir. Então, vem a informação para vocês. Antes de começar a redação, tem que ler os pontos, né? Isso vem em cada prova, e aí você tem que saber o que está sendo pedido. Qual é a quantidade mínima? Qual é a quantidade máxima? Geralmente, isso vem bem explícito na própria proposta, né, de tema de redação. Então, você não pode fugir daquilo ali. Fugiu daquilo ali, já está abrindo aí um precedente para poder, no caso, perder, né, sua aprovação. Então, tem que ter, primeiro ponto, adequação ao tema proposto. Vamos supor que o tema é meio ambiente. Você precisa produzir um texto que o foco seja meio ambiente. Se você falar lá, por exemplo, meio ambiente, né, e esquecer esse ponto e falar de outra coisa que não tem nada a ver com meio ambiente, já vai aí puxar a questão da fuga do tema. E aí você pode comprometer seriamente sua redação. Então, tem que ser observado tudo. Tem que ler com atenção, tem que saber o que é pedido para você não fugir disso. E nas aulas a gente vai trabalhar isso, né? Adequação ao tipo de texto solicitado.
Então, o CNU, ele pede o quê? Essa adequação ao tipo de texto solicitado é a estrutura do texto. O CNU pede o quê? Uma redação dissertativa expositiva. Então, você precisa apresentar uma redação dissertativa expositiva. E aí, claro, a gente trabalha isso na aula, vai trabalhando, né, os argumentos, as palavras, os conectivos, o que você deve usar para evitar o não atendimento ao tipo solicitado, que é o dissertativo expositivo. Você fugir um pouquinho do dissertativo expositivo, já abriu precedente para perder pontuação. E aí, lembrando que a redação, ela vale praticamente metade. Então, perdeu redação, praticamente está eliminado. Tá bom? Ela tem um peso muito grande, né? Por que muitas pessoas elas são eliminadas? Porque muitas das vezes elas não dão conta de fazer uma redação ou muitas das vezes elas não obedecem os critérios que são solicitados, e a gente tem que evitar isso. Emprego apropriado de mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto. Então, todo texto ele tem uma organização. Quando se fala de mecanismos de coesão, são, por exemplo, pronomes para evitar repetição, sinônimos, o uso de conectivo, que vai trazendo essa ideia de um texto bem assim elaborado, e que evita aquela repetição, que eu não sei se vocês lembram, mas quando eu era estudante, o professor falava muito, vamos evitar a repetição, senão o texto fica carregado, fica cansativo, não fica legal, é para evitar isso. Então, isso também a gente aprende na hora, né, de escrever, e também estudando, que é o que a gente vai fazer nas aulas. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Esse item aqui, ele também é o mesmo item da redação do Enem. O que é capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes, professor? É você saber, tipo assim, o tema é meio ambiente. Eu vou usar bem aqui um dado referente a isso, eu vou usar esse argumento aqui, eu vou conseguir convencer o meu interlocutor, que é o corretor da redação, porque vocês devem saber que você apresenta uma redação para um corretor, e aí ele vai ver, não, ele apresentou isso aqui, e aí quando você, por exemplo, apresenta um dado, uma citação, a gente vai também trabalhar, né, provavelmente vocês sabem disso, você tem o chamado peso argumentativo, isso é importante numa redação, embora aqui seja só expositiva, né, mas querendo ou não, você tem que saber escrever um texto, tem que saber usar as palavras, né, com uma forma ali de argumentar de forma direta ou até indireta, tá bom? Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Eis aqui um dos grandes problemas de alunos, né, no geral, de candidatos, seja de prova de Enem, seja prova de concurso, enfim. O que é esse item aqui, professor? Muitas das vezes são os erros gramaticais, erro de concordância, erro de crase. Embora a crase, eu particularmente, embora eu seja professor, mas a crase, ela não é lá esse bicho de 7 cabeças, mas os alunos acabam achando crase bicho de 7 cabeças. Acentuação, eu corrijo muita redação de Enem. Um dos erros principais, assim, que aluno perde ponto logo de cara, é a competência 1, que trabalha com esse item aqui, letra E, que é acentuação, gramática, tudo que diz respeito à gramática, você acaba perdendo ponto nesse item. Então, você precisa saber, sim, acentuar as palavras, você precisa saber usar concordância verbal, nominal. Se você não souber fazer isso, vai perder ponto. E aí pode comprometer sua aprovação. Outro item, 7.1.2.7. A redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Eu constantemente trabalho em concursos aqui onde eu resido. E gente, é incrível. As pessoas têm essa informação no edital, mas muitas das vezes elas não leem, chega lá com outra caneta. Então, tem que ver o que o edital está pedindo, porque você pode ser eliminado até também por uma caneta. Olha a situação. E aí, a caneta, de preferência, é essa aqui, uma Bic azul, ou eu tenho essa outra marca aqui, preta, de material transparente, o bico dela é fino, para quem geralmente escreve com uma letra muito grande, essa caneta aqui, ela é também ideal, para você evitar aí perder na argumentação, né, por causa do tamanho da letra, e acabar não escrevendo tudo aquilo que você escreveu no seu texto.
Será atribuído nota 0 à redação dos candidatos que fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo argumentativo. Aqui está dissertativo argumentativo, mas a de vocês é dissertativa expositiva. O que é fugir ao tema? Lembra que eu falei para vocês, vamos supor que o tema seja meio ambiente, mas você escreveu seu texto lá, um texto bonito e tal, e não falou sobre meio ambiente, não usou palavras que se referem a meio ambiente, você vai perder pontuação e vai praticamente zerar, porque a fuga ao tema, ela acontece muito. É quando o aluno, ele realmente ele não abordou aquele tema. O tema é meio ambiente, mas ele falou de outra coisa. Acho que 2 anos atrás eu tive uma aluna muito boa, que ela praticamente zerou na redação do Enem, porque ela não seguiu o que era pedido. Entenderam? Então, tem que ter cuidado em relação a isso também. Então, fugir ao tema proposto, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa, apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em forma de verso. Então, o que é esse item C aqui, professor? O texto lá é claro, é dissertativo e expositivo, mas às vezes tem gente lá que coloca um desenho, coloca lá um tracinho, coloca um asterisco. Isso não pode vir no texto. Você colocou isso, vai perder. Você vai perder porque é uma regra do concurso. For assinada e ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Não pode assinar em hipótese alguma. For escrita a lápis em parte ou na sua totalidade. Em concurso, geralmente eles não deixam nem você levar lápis, né? Ou é caneta preta ou é azul. Ponto final. Gente, eu vou parar bem aqui só um minuto, porque está chovendo aqui onde eu moro. Eu tenho que fechar aqui a janela, senão vai entrar água aqui dentro de casa. É rapidinho, 30 segundos. Aula viva é assim, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Desculpa, voltei aqui. É porque começou a chover aqui de repente, aí a janela aqui do meu quarto, ela não tem aquela proteção e entra água aqui dentro. Enfim, deixa eu voltar aqui e compartilhar. Aparece aí para vocês o slide? Parece. Beleza, obrigado. Então, nós paramos aqui, né? For escrita a lápis, em parte, na sua totalidade. Então, quando você vai fazer uma redação, geralmente eles nem permitem, né? Levar, tipo, borracha, apontador. Como eu já falei para vocês, eu já trabalhei e trabalho em vários concursos, quando tem aqui na minha região, e geralmente ou é lápis, ou é caneta preta ou azul, no máximo. Eles não deixam usar nada além disso. E aí, no item 71.2.9, será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer texto ou fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Lembra que eu mostrei para vocês a imagem lá no início do slide? Você tem uma grade, você tem um texto, você tem esqueci agora a palavra aqui. Você tem ali uma linha, né, que você não pode fugir daquela linha. Você escreveu um texto fora daquela linha, a margem. Lembrei aqui a palavra, que deu um branco. Você fugiu da margem, vai perder ponto, que está claro no edital, isso vem no edital, e muitas das vezes a pessoa vai fazer uma prova, ela não lê isso, escreveu lá, né, a letra dela grande, ou então o texto dela é muito grande, e ela não soube escrever o texto só naquelas 30 linhas, passou, vai perder ponto, pode perder seu concurso, então tem que evitar isso, a gente tem que aprender a escrever dentro daquele quadrado, fugiu dali, zera, pode zerar, né? Dependendo do que o edital, o concurso, ele pede. E aí, como é que é feita a questão da pontuação? Então, a redação, ela vale metade da prova, mas dentro da redação ela é dividida. 50% da nota é o conteúdo, que são os argumentos, né, o texto em si, e 50% gramática. Então, conteúdo, capacidade de lidar com os conceitos e as técnicas e as atividades próprias na área de conhecimento. A Eide já antecipou para vocês, a Noemi também vai falar um pouquinho sobre isso, então aqui vai puxar muito questão da área do direito, né, a área ali mais específica do CNU, que é o que é cobrado. E aí vocês precisam trabalhar isso, tem que estar pronto, né? Aferindo a compreensão, conhecimento, desenvolvimento e adequação desses conceitos. Então, você tem que saber argumentar, usar, né, o vocabulário específico daquele conceito, que é cobrado no CNU, tá bom?
a conexão e a pertinência ao assunto abordado, em outras palavras, isso aqui está ligado até àquela questão do tema, você não pode fugir, tem que saber, né, se posicionar no texto, escrever um texto mesmo ali que vai casar com o que está sendo pedido pelo tema da redação. E as meninas vão trabalhar isso, né, a Noemi e a Eide. E o atendimento aos tópicos solicitados, que é o que o edital ele está pedindo. Então, essa parte aqui, ela é mais da área mais específica, né, do direito, eu não sou da área do direito, as meninas, elas vão saber orientar melhor vocês. E aí, o que que a gente vai trabalhar? Isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Eu corrijo redação de Enem, né? E aí, o que que os alunos, até aluno bom, excelente, ele perde ponto? Acentuação, por incrível que pareça. A redação do Enem, vocês devem saber, ela é dividida em competências. A competência 1, ela trabalha com toda essa parte de gramática. E aí, muitas das vezes, o aluno lá perde por uma vírgula, perde lá por uma translineação mal feita, por escrita de palavra errada, que é muito comum, acentuação, entre outras questões, crase. E aí, o que é que essa parte de gramática trabalha? Tá aqui, ó. Proficiência na instrumentalização. O que é proficiência? Saber escrever perfeitamente. Um sinônimo para proficiência é isso, tá? De conhecimentos ortográficos, gramaticais, adequados à norma padrão e textuais. Introdução, desenvolvimento, conclusão, observando-se coerência e coesão. Ou seja, o que está sendo dito aqui, professor? O texto, ele não é um aglomerado de ideias soltas, ele tem uma organização. O parágrafo da conclusão, ele casa com o parágrafo do desenvolvimento e da introdução, assim como os outros parágrafos casam com a conclusão. Você não vai escrever lá ao léu, você tem que saber escrever. Não, aqui na introdução eu apresento isso, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, isso, conclusão, isso. Porque cada parágrafo vai se ligar com o outro, que é essa parte aqui também entraria na gramática, né? E entraria na ideia de você, naquele item que a gente acabou de ler, de você obedecer às regras da dissertação, que é um parágrafo casando com o outro, que não é um texto, né, escrito ao léu. E, claro, entrando a parte gramatical, que muitas das vezes é o calcanhar de Aquiles das pessoas. Muitas das vezes eu tenho um aluno que não sabe escrever palavras simples, por exemplo, só um exemplo, casa, que é com Z, que é com S, desculpa, ela escreve com Z, hospital, que é com H, ela escreve só com O, coisa assim simples que a gente aprende lá no fundamental, mas às vezes a pessoa ela não dominou lá desde o fundamental, cresce e carrega aquele erro para a vida, vamos dizer assim, e aí vai fazer uma redação e escreve a palavra errada, vai perder pontuação, entendem? Então, geralmente é isso aqui que é cobrado, 50% do conteúdo, 50% da nota de gramática, que é o que a gente vai tentar trabalhar, né? Essas questões gramaticais, para evitar você perder ponto aí por besteira. Porque, querendo ou não, gente, vamos colocar aqui besteira entre aspas, né? Um erro por acentuação, ele é considerado um erro primário, um erro besta, que a princípio não era para ser, não era para acontecer, mas infelizmente aqui a acolá acontece, entendem? Então seria isso. E aí qual é a estrutura da redação? Aqui, nesse slide, como eu mostrei para vocês, bem aqui tem, né? Norma, padrão e textual, introdução, desenvolvimento, conclusão. A redação, seja ela dissertativa, argumentativa ou expositiva, ela tem uma organização. Você não pode escrever o texto lá do jeito que você quiser. E aí, para essa organização, que também a gente vai trabalhar nas aulas, de preferência, são 30 linhas, né, no geral, como falei para vocês, mas o edital, ele traz essa informação, de preferência, introdução, entre 4 e 6 linhas no máximo, aí você faz a apresentação do tema, tese, né, que a gente vai trabalhar o que é tese, introduz os argumentos. Na introdução é obrigatório vir tese e argumentos. Não apresentou, pode aí perder pontuação. Desenvolvimento do primeiro parágrafo, entre 6 e 8 linhas. Desenvolva o primeiro argumento, que veio lá na introdução. Lembra que eu falei para vocês que o parágrafo, por exemplo, do desenvolvimento, ele não é um parágrafo solto, ele deve ser ligado com a introdução. E aí o desenvolvimento 1, né, o primeiro aqui parágrafo do desenvolvimento, ele retoma o argumento 1 que foi apresentado na introdução.
No desenvolvimento do segundo parágrafo, de 6 a 8 linhas também, desenvolve-se o segundo argumento. Não pode fugir disso. Fugiu disso, pode aí abrir precedente para errar e perder pontuação na redação, tá bom? E aí, o que acontece? Vocês devem ter percebido, ó, que o peso maior está aqui, né? Desenvolvimento e conclusão. Por quê? Coração da redação, primeira parte do coração, desenvolvimento. Segunda parte, conclusão. Se você não apresenta um bom desenvolvimento, pode perder pontuação, entendem? E aí vem a conclusão, né? Que é aquele fecho, você usa lá logo, entre outros conectivos que são o próprio de conclusão. Em suma, conclua retomando os dois argumentos, citando a proposta de intervenção e retomando a tese. Isso aqui é mais para dissertativo argumentativo, mas a gente vai trabalhar como é que é pedido isso no CNU, né? No caso do texto dissertativo expositivo, que é um pouquinho diferente da redação do Enem, tá bom? Mas, no geral, é isso aqui. E aí, eu lembrei aqui de um ponto interessante, que é a questão da letra. Então, quem tem uma letra muito grande, tem que começar a aprender a escrever uma letra menor. E aí, como eu falei para vocês, tem essa caneta aqui da marca Ins Paper, 0,7 milímetro. A ponta dela é bem fininha, para quem tem uma letra muito grande, para você conseguir fazer a redação com todos aqueles argumentos, aquelas ideias que você fez na folha, né, de rascunho, para não perder lá na hora de passar limpo e aí passar lá da margem. Passou da margem, pode ser eliminado, dependendo do que o edital ele fale, entenderam? Por isso que a gente fez a leitura aqui, para vocês entenderem que é tudo especificado no edital. Não obedecer uma regra do edital, você vai acabar perdendo aí uma aprovação no concurso público, tá bom? Então, era isso. A gente vai trabalhar mais essas questões, assim, de gramática, né, nas aulas, para evitar esses erros que são comuns de um candidato ele apresentar num concurso da vida, tá bom? Passo aqui a palavra para as meninas, para a Noemi. Boa noite, gente. Eu, até para não delongar um pouco mais a aula, né, para a gente não ficar com uma aula muito cansativa, eu vou compartilhar com vocês a tela, resumindo um pouquinho do que foi falado, introduzindo alguns outros assuntos. Como eu já fiz a introdução, né, sobre quem eu sou, sobre a nossa equipe, eu vou pular essa parte também. Mas qualquer dúvida sobre a nossa estrutura de trabalho, vocês podem estar mandando mensagem depois nos grupos ou também no nosso WhatsApp. Só me confirmem se o slide ele está sendo apresentado. Tá? Certinho? Então, tá bom. Aqui, novamente, né? Como não reprovar na prova discursiva do CNU? E aqui, eu vou colocar para vocês, sintetizando, né? Então, a questão que foi identificada como uma nota inferior a 50%. Lembrando que aqui a gente precisa fazer uma análise completa, ou seja, da parte gramatical, da estrutura do texto, conforme foi falado, né, pelo nosso professor de português, e também da parte voltada aos conhecimentos do seu edital. Né? Então, no momento do seu estudo, você já precisa estar direcionando para uma escrita discursiva. Então, por exemplo, na nossa mentoria, eu sou a coordenadora do bloco 4. Se eu estou estudando a questão relacionada à relação de emprego, naquele mesmo momento eu preciso pensar, caso na minha prova discursiva caísse algo relacionado com a importância da relação de emprego no Brasil ou na sociedade atual, o que eu falaria sobre isso? Então, esses conceitos, eles são importantes. A gente acha que não, mas igual a Eide havia falado, né, anteriormente, essa questão de você montar uma estrutura coesa e coerente, né, de uma dissertação é uma coisa complexa e que demanda o quê? Demanda o treino. E é justamente isso que a gente vai buscar introduzir no âmbito do nosso curso de discursivas. Essa questão da reflexão, do pensamento, do treino, né? Nós teremos simulados com correção, mas também teremos aulas ao vivo sobre determinados assuntos importantes no seu edital. Então, você treinar sozinho, mas ao mesmo tempo treinar em conjunto com a gente em uma videoaula interessante.
a questão da assinatura, né? Assinar a resposta. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas fazem automático. Ó, coloca o meu nome ali, ou coloca algum sinal identificador. A gente acha que não, mas até isso de coraçãozinho no pingo do i não pode, gente. E acontece, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí já entraria no apresentar sinais de identificação na prova, né? Questão de resposta a lápis também não pode. Então, o ideal é que vocês nem levem. A ideia da fuga ao tema. O nosso professor, ele falou um pouquinho antes sobre o que é a fuga ao tema. Mas eu vou destrinchar aqui rapidamente. É um tema que a gente acha que não vai cair, mas sempre tem, sabe? E principalmente na banca CES Gran Rio. Tanto no âmbito de questões objetivas, a gente já consegue perceber isso. Quem dirá no âmbito de uma questão discursiva, né? Eu vou dar um exemplo de uma questão que, assim, é muito fácil e é uma questão de conhecimentos gerais, mas que o índice de erros dessa questão era muito alto. A questão identificava quais eram os princípios da administração pública previstos originariamente na Constituição Federal, que é aquele famoso LIMP, né? Só que o LIMP não é originário, né? Antes era só LIMP sem o E. Então, o princípio da eficiência ele foi incluído posteriormente à promulgação da Constituição Federal. Muitas pessoas não prestaram atenção no enunciado e colocaram a totalidade dos princípios, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o da eficiência não estava lá. Então, isso é um exemplo de como é necessário essa observância, né, do enunciado da questão, para evitar fugir ao tema. Se a questão te pergunta qual é a importância, né, de medidas coercitivas ou da fiscalização contra o trabalho em condições análogas à escravidão, e você vai lá e começa a me falar sobre o trabalho escravo na antiguidade, isso é uma fuga ao tema. Então, a gente tem que estar sempre prestando muita atenção sobre isso. Outro aspecto, escrita incompreensível. Aqui, não só com relação à questão de te eliminar, mas também de perder pontuação. E olha que interessante, porque aqui a pontuação ela será perdida não apenas no aspecto gramatical, mas também no aspecto de conteúdo. Porque se eu não consigo, em razão da sua letra, entender o que você quer dizer, então você não disse nada. Essa que é a lógica. E se você não disse nada, você não ganha pontuação. Aqui só de modo exemplificativo, né? Para o bloco 4, no âmbito das carreiras para auditor fiscal do trabalho, serão corrigidas 8.100 discursivas, mais as empatadas. Então, é uma questão de lógica que o seu examinador ele não vai perder tempo analisando as minúcias da sua redação ou da sua discursiva. Por quê? Porque são várias e é um período de tempo curto para a entrega dessa resposta, certo? Até porque o concurso ele já vai finalizar ali por volta de agosto, né? Que é a época que está prevista para as nomeações. Então, levando isso em consideração, vou passar aqui um pouco o slide, né? Então, levando isso em consideração, eu quero que vocês entendam o que nós vamos te ensinar no nosso curso. Primeiro, como controlar o seu tempo, né, que foi uma coisa que a Eide falou. A prova discursiva, ela será realizada junto com a objetiva e em 2h30. Então, você precisa controlar o seu tempo, tanto das objetivas quanto da discursiva. Né? A questão da organização pessoal, como organizar uma estrutura de texto coesa e coerente, a parte das estratégias de argumentação. Então, na leitura do seu edital, o que você precisa prestar mais atenção? Vou colocar um exemplo. Tem pontos no edital, na parte de conhecimentos específicos, que são comuns a todos os blocos. Olha que coisa interessante. Será que o examinador ou a banca, às vezes, quis dizer alguma coisa sobre isso? Não sei. É interessante a gente fazer sempre essa análise, né? Do que o edital está me dizendo, o que o edital quer com isso. Então, estratégias de argumentação e de leitura, de estudo do seu edital, para justamente verificar quais são os temas mais importantes. Interpretação de temas e da própria pergunta, né? Também é uma coisa que a gente vai periodicamente treinando com as aulas ao vivo. Como? Por meio de exemplos, igual a gente deu aqui, né, no momento da explicação, e por meio da prática, de você em casa treinando.
Lembrando que um curso, ele demanda não apenas a atuação dos professores, mas também a atuação dos próprios alunos. Então, aqui, a gente, a todo momento, vai te induzir a estudar em casa também. É aquela antiga ideia da época do ensino médio fundamental, dever de casa, né? A gente faz aqui a nossa parte como professores, mas vocês também precisam praticar, porque o nosso curso é um curso completo, mas não é suficiente se depois da aula você não pratica em casa. Então, a todo momento, né, te orientando, auxiliando durante as nossas aulas ao vivo, com os simulados e o nosso material em PDF. Dito isso, técnicas de redação, assim como hoje vocês viram, né, o nosso professor, ele sabe falar muito bem sobre o que cabe e o que não cabe, até mesmo por causa dessa atuação dele em provas de Enem, né, e lembrando que o concurso nacional unificado, hoje ele é chamado de Enem dos concursos. Então, existe essa correlação. Às vezes a gente acha que não, mas sim. Então, isso também será abordado. Além disso, a questão dos simulados. Então, no nosso curso, nós teremos um simulado com correção individualizada. Noemi, o que é a correção individualizada? É justamente a análise, né, dos critérios voltados para o conteúdo da sua discursiva e também a correção de português, com a identificação. Olha, aqui você teve um erro gramatical, né, aqui a sua letra não ficou legal, aqui a estrutura do seu texto deveria ser melhor, né, os parágrafos estão muito longos, a leitura está cansativa, né, e também, lembrando que a gente sempre vai fazer orientações sobre o que deve constar na sua discursiva antes, né, da aplicação desse simulado. Então, é um simulado orientado e com comentários individualizados. Além disso, nós teremos também, né, correção de simulados ao vivo, e aí as correções de simulados ao vivo com essa interação, né, com a turma, além do material em PDF, e aí o nosso material em PDF, ele é voltado justamente para a construção de uma questão, né, dissertativa, de uma questão discursiva, o passo a passo, e as nossas aulas ao vivo. Eu vou passar rapidinho para mostrar um exemplo de como o nosso simulado de discursivas funciona. E depois eu volto para explicar um pouco sobre o nosso curso. E aí, respondendo uma pergunta que foi feita, essa nossa primeira aula ela é gratuita, no entanto, o nosso curso ele será pago, até porque os professores precisam ser remunerados de alguma forma, né, gente? Não tem como. Mas, assim, vocês vão perceber que o nosso preço, em comparação com outros concursos, e levando em consideração o que a gente oferece, né, que é essa correção individualizada, por pessoas que já foram aprovadas em concursos públicos, que têm experiência, né, no âmbito jurídico e também em outras áreas. Então, o nosso curso, ele realmente é um curso completo, é um curso individualizado e que busca a sua aprovação. Até porque a sua aprovação não é só benéfica para você, mas é benéfica para a gente também, né? Já que nós vamos trilhar durante esse período em conjunto. Então, eu vou parar a apresentação aqui e mostrar mais ou menos como é que funciona o nosso simulado. Só um momento. Vocês estão conseguindo visualizar? Só manda um joinha se sim. Sim. Então, pronto, aqui, né, tem a estrutura do nosso simulado de discursivas. Esse simulado, ele é voltado para quem vai prestar a parte de auditor fiscal do trabalho. Eu não vou colocar a pergunta e a resposta aqui, porque senão a gente já está entregando o nosso produto. Mas é só para vocês verificarem o layout, né? Aqui algumas informações importantes. Aqui a gente já vai começar mais ou menos com um texto e a nossa pergunta. Aqui a parte do rascunho, né? Justamente simulando rascunhos que são utilizados em provas, não só da Sesgran Rio, mas de outros concursos, para você já se acostumar com o estilo da sua prova.
aqui a parte do texto definitivo, e aqui a gente vai te auxiliar com um guia de resposta. Então, você terá a correção, né, individualizada do seu simulado, tanto voltado para o aspecto de português quanto do aspecto de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, o seu PDF, ele também te auxilia a revisar sobre aquele tema, né? Então, aqui, ó, um guia de resposta, lembre-se do que foi perguntado, direcionamento da resposta. A gente vai colocar também sugestões de textos modelos, né? Informações indispensáveis. Então, por exemplo, o entendimento da lei, se foi alguma coisa que demanda o conhecimento legal, identificação dos pontos-chave, estruturação do texto, né? Uso de exemplos e contextualização, a questão do cuidado com a linguagem, revisão e correção, sempre deixar um tempinho antes de entregar para fazer aquela última leitura do seu texto. Aí aqui já são informações para você revisar um pouco sobre o conteúdo da sua discursiva. Então, a gente sempre coloca essa parte também, e posteriormente construindo o texto. Introdução, o que seria legal você colocar? Desenvolvimento, né? Uso de exemplos e contextualização. Então, a gente não só faz essa explicação e apresentação dos textos modelos, mas a gente também te auxilia a construir isso por si mesmo, né? Que é justamente aquela questão do dever de casa, do estudo em conjunto. Eu vou passar aqui também, vou voltar à reprodução, para a gente falar, antes de eu abrir aqui para as perguntas, sobre os valores do nosso curso. Só um instante. E aí, lembrando, né, todas as coisas que o nosso curso oferece, que serão realizadas aulas ao vivo, com a interação entre professor e aluno para dúvidas, né, a questão do simulado com correção e também de simulados com correção ao vivo e de materiais em PDF similares a esses que a gente acabou de apresentar. Aqui, o valor do nosso curso de discursivas está por R$300, né, é possível por meio do Pix. Aqui está 5%, mas a gente está dando até que dia aí de desconto de 10%? Até o dia 19. Até o dia 19, né, o desconto de 10%, então ficaria por R$270 para quem pagar no Pix. E também é possível comprar por meio do nosso site. Então, 12 vezes de R$30,60. Lembrando que isso é um investimento, né? É um investimento na sua aprovação. E eu falo assim por experiência própria. Eu acho que eu já fiz mais de 20 provas com questões discursivas. E, assim, provas de alto nível, provas para magistratura, provas para procuradoria, provas para analista também, né? Então, assim, provas de diversas áreas. E eu lembro que no início eu passava muito bem nas questões objetivas e quando chegava na discursiva eu simplesmente não conseguia emplacar. E eu sempre fui uma pessoa que escreveu muito bem, né? Eu nunca tive problema com a questão da escrita. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria investir em um curso. Então, eu sempre me perguntava, gente, o que eu estou fazendo de errado? E não conseguia visualizar. A partir do momento em que eu comecei a investir em um curso, né, voltado para essa questão de discursivas, a minha aprovação, ela veio, né, não só em um, mas igual eu falo para vocês, em 10 concursos que tiveram provas discursivas, alguns também tiveram prova oral, né, e é justamente por causa disso. A análise de um terceiro sobre a forma com a qual você escreve, a forma com a qual você desenvolve o seu texto e a sua narrativa é essencial para te dar elementos de melhora. Eu vou dar um exemplo aqui de uma prova que eu fiz, que foi para procurador da Fazenda Nacional, uma prova dificílima, e uma prova que eu tinha ido muito bem nas outras etapas. Foram 3 provas discursivas nesse concurso. Olha só para vocês verem, vocês ainda estão dando sorte, vocês só têm 1. Nesse a gente teve 3. E na última etapa, que foi a última prova, por questões de décimos eu não consegui avançar para a prova oral. E aí esse foi um dos concursos em que eu pedi, né, para que um professor de português analisasse a minha discursiva para verificar justamente por que eu tive tantos erros de português. E aí, nessa análise, ele falou sobre a questão da minha grafia, ou seja, da minha letra,
né? Eu tenho ainda, tinha, na verdade, letras muito parecidas. E aí entra naquela questão, o examinador não vai perder tempo analisando ou tentando entender o que você escreveu. E assim foi na minha prova. O examinador não perdeu tempo. Então, o que ele não entendia da minha escrita, ele marcava como errado, como se eu não tivesse escrito aquilo. E aí é justamente isso, né? Essa análise da sua prova, da sua resposta, do que fazer, do que não fazer, de como construir, de temas interessantes para você estudar, temas em voga, né? Voltados para o seu bloco. Aqui eu dei alguns exemplos sobre auditor fiscal do trabalho, bloco 4, né? Mas a EIDE, ela pode dar outros exemplos, às vezes do bloco 5. A gente também vai trabalhar com a análise do edital dos outros blocos, né? Verificando as especificidades de cada um. Então, lembre-se, não é um gasto, é um investimento. E se você quer um salário ou almeja um salário de aí beirando os 20 mil reais, mais estabilidade, o investimento, ele é necessário. Nisso, eu finalizo aqui sobre o nosso curso. Eu vou passar para a Eide, para verificar se ela quer fazer alguma consideração. E enquanto isso, eu vou lendo também aqui as perguntas que foram feitas no chat. Se tiver como vocês enviarem as perguntas no chat, a gente vai estar respondendo agora, tá bom, galera? Certo. Só para lembrar que o nosso curso, ele abrange todos os blocos. O de discursiva, tá? A mentoria, ela é só para o bloco 4 e 5, mas esse curso de discursiva, ele abrange todos os blocos, inclusive o bloco 8 da redação, né? A gente tem uma peculiaridade envolvendo esse bloco 8, que lá a forma da prova subjetiva, ela é diferente dos demais blocos. É uma redação, enquanto que nos blocos de nível superior, de 1 a 7, é uma dissertativa expositiva. Ok? Então, assim, para quem perguntou se o nosso curso já iniciou, sim, já lançamos, o nosso curso já está no site. Para quem quer adquirir pelo site, pode parcelar em até 12 vezes, só que tem lá também os juros do cartão, né? Infelizmente. Então, você pode pagar de uma vez no cartão de crédito, se você preferir, você pode parcelar também, tá bom? Aí, quem for pagar no Pix, pode pagar direto e mandar o comprovante para a gente poder inscrever nas turmas. Então, assim, voltando para aquilo que eu falei para vocês fiquem muito à vontade, se vocês quiserem também pesquisar outros cursos. Vocês vão perceber que hoje existem muitos cursos aí oferecendo a discursiva e por um valor bem acima do que a gente está propondo. E fiquem à vontade, porque também nessa seara, nessa questão, é importante vocês também verificar a questão da qualidade, tá? Não só o preço, não só o valor. E realmente um curso que ofereça para vocês esse preparo para a discursiva, e dê esse feedback individualizado, que tenha essas correções ao vivo, como a gente vai fazer, né? Como a gente tem feito agora essas aulas gratuitas, e que realmente prepare para vocês para fazer essa prova. Tá? Como a Noemi falou, é um gasto. Eu não entendo como gasto, eu entendo como investimento. Se eu fosse contar para vocês o tanto que eu gastei na minha prova oral, para a AGU e para a Procuradoria da Fazenda Nacional, vocês iam cair para trás. Vocês iam me chamar de louca. Você ia falar, meu Deus, você é doida. Mas eu não queria correr o risco de ser reprovada, principalmente na última fase. E se fosse eu, no meu caso, por exemplo, tivesse que enfrentar o CNU, eu iria dispor de todo investimento, não só em dinheiro, né, gente? A gente sabe que existe investimento na saúde, investimento no tempo de lazer, o carnaval que está aí, que muita gente quer pular no bloquinho, eu sei, né? E vai ter gente estudando o tempo todo com a gente, que já está estudando, quem já está na mentoria, e de certa forma, se privando por algo maior, que vai dar estabilidade financeira, estabilidade profissional, reconhecimento profissional, porque as carreiras federais, elas valorizam os servidores, elas gostam de servidores que estudam, que fazem mestrado, que se dedicam à vida acadêmica depois que estão lá. E isso você não encontra em qualquer lugar, né? E aí vocês têm que colocarem na balança se realmente
Vocês estão fazendo o investimento correto, certo, para enfrentar essa prova. E quero agradecer, nós tivemos aqui, em um certo momento, 50 pessoas com a gente, eu fiquei muito feliz. Tu quer coisa aqui para tu participar dessa aula? Foi a primeira vez que a gente conseguiu alcançar esse número, né, de participantes, que eu considero muito bom, fiquei muito feliz. Muitos dos nossos mentorandos estão assistindo essa aula também, fico muito feliz de vê-los aqui, que significa que eles estão estudando e que estão se dedicando. E quem não é mentorando, quem não está com a gente na mentoria, pode estar com a gente também agora na discursiva, né? Eu me preparo para a objetiva de forma independente, mas eu quero fazer um curso de discursivo com vocês. Sejam muito bem-vindos, né? Quem é nosso mentorando sabe que nós estamos dedicados integralmente para esse projeto do CNU. Não tem um dia que a gente não converse com algum mentorando. A gente está com vocês, com vocês. A gente vai passar o carnaval com vocês. Eu sei que vocês vão ficar deprimidos aí por não estar no bloquinho, mas a gente vai montar um bloquinho do bloco 5, bloquinho 5, bloquinho 4, bloquinho 8, bloquinho 7. Então, assim, é só um carnaval, gente, é só um feriado, é só 3 meses e meio da vida de vocês, que vocês vão se dedicar, tá? E façam da melhor forma possível, porque gastar o tempo sem ir pro carnaval, sem curtir com a família, ainda estudar errado, não dá, né? Não dá. Então, vamos dedicar mesmo, tá bom? Antes de você... Muito obrigada. Oi. Eu vou só fazer um adendo aqui, respondendo alguma das perguntas, e vou só retificar uma coisa, tá? Uhum. Com relação, hoje, nós não estamos mais vendendo mentoria e discursivas. Esse foi um plano que a gente vendeu no início, hoje a gente faz o pacote diferente, né? A gente tem só a mentoria para quem começar a partir de agora, que é voltado para os blocos 4 e 5, e temos o outro serviço, que é o curso de discursivas. Para os alunos que adquiriram a mentoria com discursivas, a única ressalva é que a parte de português, né, não é feita pelo nosso professor. Então, para os nossos alunos, eu já fiz essa explicação, né, no privado. Uhum. No entanto, no curso de discursivas, aí sim, vocês vão ter a correção também pelo professor. Então, só para fazer essa ressalva, porque a Ingrid, ela fez a pergunta aqui. Com relação ao pagamento, gente, o nosso curso, ele não é mensal, ele vai acabar tendo a duração de um pouco mais de um mês, né? E aí, o nosso objetivo é realizar no mínimo 5 aulas ao vivo, e o valor do curso total é R$300, né? Que é esse valor que a gente está passando aqui para vocês. Ele acaba demorando um pouquinho mais do que um mês, por causa dessa questão da periodicidade das aulas ao vivo, né? E com relação às redações corrigidas por mês, redação com correção individualizada, né, discursiva com correção individualizada, que é isso, da gente enviar para vocês a pergunta e vocês voltarem, né, com essa devolução sobre a resposta e a gente fazer os comentários, bem como a indicação específica dos erros, será apenas uma. No entanto, por meio das nossas aulas ao vivo, nós iremos abordar temas importantes para a sua discursiva e aí realizaremos também a noção da correção em conjunto, né? Da correção coletiva. Então, acaba que o nosso curso, apesar de oferecer apenas uma correção individualizada, não oferece apenas isso, porque nós iremos mandar outros simulados para vocês realizarem em casa, que, novamente, é aquela ideia do dever de casa, né? Não basta apenas a contratação do nosso curso, mas também o esforço de vocês. Somente assim vocês conseguirão a aprovação, né? E aí, novamente, aqui a gente está à disposição para eventuais dúvidas, mas tenham em mente que a mentoria e o curso de discursivas são coisas separadas. Então, para quem é do bloco 4 e 5, que também quiser adquirir a nossa mentoria, né, nós ficamos à disposição de vocês. Na nossa mentoria, o nosso objetivo é justamente montar um cronograma individualizado para você, conforme a sua carga horária. Se você tem 3, 4, 5, 6, 7 horas de estudo, para quem tem o material de determinados cursinhos, aqui eu não vou falar para a gente não fazer propaganda. A gente também faz essa análise, né, de qual PDF eu quero que você leia, de qual página até qual página.
Para os alunos do bloco 4, eu faço a indicação dos filtros, né? Do que concursos que eu quero que você utilize na determinada meta. A gente tem metas de legislação, te ensinando, inclusive, como fazer essa leitura da lei nos momentos em que ela aparece no seu edital, e essa questão do contato, né? Se acontece alguma coisa, se o aluno tem alguma dúvida, a gente está sempre ali tentando auxiliar o máximo nessa jornada de vocês no caminho à aprovação. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu verifiquei aqui, eu acredito que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é o momento. A Sirlene levantou a mão, Sirlene. Talvez ela levantou sem querer. Então é isso, gente. A gente vai ter outros momentos, né? Novas aulas gratuitas com temas, principalmente os temas de conhecimentos gerais. A gente tem muita coisa boa aí. A gente vai ter a Vitória falando sobre políticas públicas, que é um tema temaço, assim, para todos os blocos. A Vitória vai dar uma aula sobre políticas públicas, sobre o ciclo de políticas públicas. A gente vai ter uma conversa com um psicólogo, que vai falar sobre saúde mental e preparação para concursos. Vamos deixar um pouquinho mais para frente, quando a galera estiver assim, bem loucona, né? Aí a gente vai conversar com esse psicólogo. E vamos ter uma aula com... fala aí dele, Noemi, que vai falar sobre desenvolvimento Nós vamos sustentável. ter uma aula também com uma figura muito ilustre no mundo do direito ambiental, da sustentabilidade, né? Que é o desembargador Gilberto Pinheiro. Ele é desembargador no Tribunal de Justiça do Amapá, é um dos desembargadores mais antigos do Brasil e foi um dos membros fundadores do Tribunal de Justiça do Amapá. Né? Ele já foi delegado, juiz, promotor de justiça, desembargador, já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e hoje ele atua no âmbito do direito ambiental, do direito penal ambiental. Para a galera do Bloco 3, né, é um tema muito interessante, isso de sustentabilidade, né, de racismo ambiental, são temas muito em voga. Então, a gente também terá uma aula com ele, né? Ele, além de desembargador, também possui mestrado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e pós-graduação pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele também, salvo engano, é membro honorário da Academia de Letras, né, do Brasil, e dá palestras no mundo inteiro sobre essa questão de sustentabilidade, de direito ambiental, dentre outras coisas. Então, é uma parceria que a gente conseguiu, que é muito bacana e que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Ele também já... é gratuito, né? Hã? E que é aula gratuita, então... Sim, que é aula gratuita, mas que também vai ficar disponível para os nossos alunos do curso de discursivas, né? A gente vai disponibilizar depois essa aula na nossa plataforma. Tá, gente... Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Semana que vem a gente vai organizar mais uma aula. Vamos escolher um tema que agregue a vocês, que sempre tragam, né, conhecimento para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, André, Rose, José Ilson, o Igor, que esteve com a gente, o Wellington, a Ingrid, a Rose, a Júlia, tá? Muito obrigada e fiquem com Deus. Até mais.